Buracos negros são extremamente intrigantes para a humanidade, seja para as pessoas que os estudam ou observam, seja para aqueles que apenas observam notícias por alto sobre o assunto. As formações sempre intrigam a humanidade no sentido do que pode fazer, na maioria das vezes com teorias que dizem respeito a passagens entre dimensões por meio deles. Isso acontece principalmente em séries ou desenhos animados da TV, que retratam buracos negros como uma porta para outras dimensões espaciais. Com respeito aos buracos negros, agora a curiosidade humana ganha mais um capítulo. Pela primeira vez na história, a NASA avistou algo saindo do interior de um buraco negro. Não se sabe o que é e nem mesmo os efeitos dessa movimentação, mas a exploração em torno do buraco negro supermassivo, localizado no centro de uma galáxia que recebeu o nome de Macarian 335, já chama a atenção no meio científico da astronomia. O flagra, feito pela Agência Espacial Norte-Americana, mais conhecido como NASA, aconteceu através do conjunto do telescópio espectroscópio nuclear da própria companhia espacial. O momento foi considerado por muitos especialistas que trabalham no projeto como um verdadeiro milagre, já que nunca havia acontecido tal registro. Afinal, o que geralmente acontece é que objetos sejam sugados por um buraco negro e não sair de seu interior. O que realmente aconteceu nesse caso? Antes de saber a resposta, pedimos que se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. De acordo com a teoria da relatividade geral, criada pelo gênio Albert Einstein, um buraco negro é uma região do espaço da qual nada, nem mesmo partículas que se movem à velocidade da luz, podem escapar. Isso acontece pelo fato de que sua velocidade é inferior à velocidade de escape de corpos celestes infinitamente densos. Este efeito é o resultado da deformação espaço-temporal causada após o colapso gravitacional de uma estrela massiva com pelo menos 30 vezes a massa do Sol numa supernova e que logo depois desaparecerá, dando lugar ao que a física chama de singularidade, o coração de um buraco negro onde o espaço-temporal deixa de existir. Um buraco negro começa a partir de uma superfície esférica denominada horizonte de eventos, que marca a região a partir da qual, se algo atravessar, não poderá regressar. O adjetivo negro em um buraco negro, que inclui influência no nome do evento, deve-se ao fato de que se presumia que este não refletia nenhuma parte da luz que vinha a atingir o seu horizonte de eventos. Portanto, atua como se fosse um corpo negro perfeito em termodinâmica. Contudo, atualmente existe a teoria da radiação Hawking, que, resumidamente, prevê que os buracos negros não são realmente negros, mas que emitem radiação devido a efeitos quânticos. Até por isso, não conseguimos necessariamente ver um buraco negro, apenas supor sua existência. Pelo menos até recentemente, quando cientistas foram capazes de tirar uma foto real de um buraco negro, um evento inédito. Você deve se perguntar: se eu não consigo ver um buraco negro, uma vez que até mesmo a luz é sugada para seu interior, como ele é detectado? Pois bem, hoje em dia a principal forma de encontrar um buraco negro é observar os efeitos que ele causa nas regiões próximas a ele, visto que ele tende a atrair tudo que está à sua volta. Se for medir a velocidade com que os objetos se deslocam em direção a ele, é possível descobrir a sua massa. Quando um buraco negro absorve matéria dos corpos que estão próximos, esta matéria vai sendo comprimida, esquenta significativamente e emite uma grande quantidade de radiação na forma de raio-x. Dessa forma, buracos negros são descobertos em regiões específicas do universo. Os primeiros buracos negros foram descobertos justamente por equipamentos que possuíam sensores capazes de captar essa emissão dos raios-x. Porém, voltando ao nosso tema, você não precisa necessariamente conhecer muito sobre o mundo da astronomia para saber que buracos negros tipicamente sugam coisas para si, para seu interior, e não as ejetam para fora.
No entanto, diferente disso, recentemente uma equipe da NASA viu algo muito estranho acontecer num buraco negro supermassivo chamado Markarian 335. 2 telescópios especiais da NASA, inclusive o Nuclear Spectroscopic Telescope Array, conhecido pelas siglas NuSTAR, milagrosamente observaram a forma da radiação de um buraco negro sendo lançada, por assim dizer, para fora de um buraco negro supermassivo. Então, após isso, um enorme pulso de energia de raio-x foi cuspido para fora. Após observar o fenômeno nada comum, cientistas tentaram entender o que realmente aconteceu a fim de proporcionar uma explicação cabível não só a outros cientistas, mas também a curiosos fora da zona de especialistas, como você que está assistindo esse vídeo. Essa é a primeira vez que conseguimos conectar o lançamento do halo de uma labareda de buraco negro. Isso vai nos ajudar a entender como buracos negros superlativos alimentam alguns dos objetos mais brilhantes do universo, explica Dan Wilkins, envolvido no projeto e pesquisador da Universidade de St. Mary. A principal questão dos pesquisadores agora é descobrir o que é esse algo que eles flagraram saindo do buraco negro. Se descobrirem, acreditam que darão um passo importante nos estudos sobre esse tipo de fenômeno, chegando, por exemplo, a conclusões sobre o tamanho, dimensões e funções dos buracos. A investigadora-chefe do telescópio NuSTAR, Fiona Harrison, apontou que a natureza da fonte de energia é muito misteriosa, mas adicionou que a habilidade de realmente registrar o evento deverá fornecer algumas dicas sobre o tamanho e a estrutura do buraco negro. Isso, por sua vez, acontecerá em conjunto com alguma inteligência nova sobre como os buracos negros funcionam. A pesquisadora ainda destaca que, para nossa sorte, este buraco negro está a 324 milhões de anos-luz de distância e, por isso, não traz perigo para a Terra. Assim, irrelevantemente das coisas estranhas que o buraco negro esteja fazendo, ele não deve ter nenhum efeito em nosso canto do universo. O fato de algo ter sido visto saindo de um objeto assim também levantou a questão de que tipo de coisa pode estar no interior de um buraco negro. A resposta mais clara e resumida é que dentro dos buracos negros há tudo o que entrou nele. O problema é que não se sabe em que estado as coisas estão lá dentro. Se fosse possível chegar e entrar em um desses buracos, o que veríamos? Existem diferentes teorias com relação a isso. Uma das possibilidades é a muralha de fogo, que, como seu nome sugere, é um bando de partículas em chamas que com certeza fritaria qualquer coisa como se fosse uma barata, disse o astrônomo Andrew Poulton, que estuda a origem e a evolução do universo. Sobre a forma, sabemos que buracos negros são corpos esféricos. E se estiver girando, o que é bem provável, já que todos os objetos do universo giram em algum grau, o buraco seria mais largo no centro, ao invés de ser um círculo perfeito como muitos imaginam. Além disso, a força gravitacional atrai gás e poeira que se acumulam em uma espiral que vai em direção ao centro do buraco negro. À medida que o material é consumido, o atrito o aquece a bilhões de graus, produzindo grandes quantidades de radiação e vazando energia e partículas carregadas. De acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein, uma fonte de luz parecerá mais brilhante se estiver se aproximando de você. Então, quando o material composto de poeira e gás estiver se aproximando gradativamente do ângulo a partir do qual você olha, isso pareceria brilho crescente dentro do buraco negro. É assim que vemos os famosos e enigmáticos buracos negros. Uma das primeiras pessoas a conceber a ideia da existência de buracos negros foi o reverendo inglês John Michell, geólogo, astrônomo e um dos grandes cientistas esquecidos da história. Em 1783, ele propôs a existência de estrelas escuras, a versão newtoniana do buraco negro, cujo campo gravitacional era tão grande que nem a luz podia escapar. Há um século, Einstein calculou que a força da gravidade poderia distorcer o espaço-tempo. Suas equações previam que um corpo de densidade muito alta poderia se esconder atrás de um horizonte de eventos.
Ele chegou a vislumbrar um anel brilhante no entorno de uma forma escura. Porém, foi somente o físico Carl Schwarzschild que resolveu as equações de Einstein e calculou quão grande a massa precisaria ser para ter uma força gravitacional tão forte que impedisse a luz de sair. Além disso, o astrofísico John Archibald Wheeler, um dos últimos colaboradores de Einstein, quem popularizou o termo buraco negro que todos nós conhecemos hoje. No entanto, muitos astrônomos continuam por décadas a considerar a ideia dos buracos negros como absurda, e muitos se recusam a aceitar que uma estrela morta poderia produzir um buraco invisível e, ao mesmo tempo, imenso no tecido do espaço e do tempo. Mas, ao longo do tempo, foram descobertas outras evidências para reforçar a existência desses buracos, além da confirmação dos cálculos da matemática e da física. Hoje em dia, a ciência até mesmo possui uma foto real de um buraco negro e ostenta todo o conhecimento que adquiriu sobre esses eventos ao longo dos anos. No futuro, novas pesquisas serão feitas e, quem sabe, novas teorias e fatos científicos sejam obtidos. Nós, admiradores da ciência, aguardamos por isso.